Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu já falei sobre esse texto que eu vou falar novamente, só que agora eu vou falar sobre alguns versículos, não todo o capítulo. Sobre o filho pródigo. Deus possa nos ajudar a entender a sua palavra. Vamos orar antes para que Deus possa nos abençoar em todas as coisas. Senhor Deus, Pai bendito, louvado e adorado seja o teu nome, agradecido seja tu, que o Senhor possa nos ajudar a entender a tua palavra, a viver a tua palavra, que o Senhor possa ajudar a esse que está vendo esse vídeo e ouvindo esse vídeo, a viver a tua palavra, a entender antes, depois viver a tua palavra com amor e paixão e verdade. Ajude-nos a te agradar e te louvar. Ajude-nos nesse momento de hoje. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler os versículos. Lucas capítulo 15, versículo 20 ao 32. Vamos ler antes? Versículo 20. Ele levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhes um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e mataram o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse texto aqui que nós vemos é o final da parábola do filho pródigo. O filho pródigo é aquele filho mais novo que perde todos os seus bens, os haveres que teu pai, que ele ia herdar do seu pai, e depois teu pai dá os pertences ao seu filho, ele sai e vive num país distante, como diz aqui esse texto que eu acabei de ler. Ele desperdiça os bens que o pai dele deu para ele de herança com meretrizes, né? E aí o país passa fome, ele vai trabalhar para guardar porcos de um morador do país, e ele passava fome porque nem das alfarrobas dos porcos ele podia comer. Aí ele pensa: bom, o meu pai tem trabalhador, tem servos que tem comida com fartura, então eu vou diante do meu pai para me reconciliar com ele. E aqui mostra esse versículo que o pai, que no caso aqui representa Deus, viu o seu filho mais novo voltar de longe, como está aqui, de longe, no versículo 20. E aí ele o avista e se compadece imediatamente dele, corre e o abraça e beija. O pai não ligou para o cheiro de porco, de sujeira e de fome, se pode chamar cheiro de fome assim, que o filho tinha, mas o abraçou e o beijou. E olha o que diz o filho aqui:
e o filho lhe diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando o filho fala que pecou contra o céu, implica contra Deus Pai, contra Deus Filho, contra Deus Espírito Santo e contra os anjos santos. Então, mesmo que você tenha cometido pecado contra Deus pesado, ainda há chance para você. E aí o pai manda trazer a melhor roupa. Para isso o filho tem que tomar banho. Então interpreta aqui que o filho tomou banho, vestiu a melhor roupa, pôs um anel no dedo e sandálias no pé. A melhor roupa, como nós lemos em vários versículos da Bíblia, significa atos de justiça, como está lá em Apocalipse. Então Deus dá ao seu filho que regressa para os caminhos do Senhor Jesus atos de obras santas, um caráter santo. Anel no dedo significa a aliança de Deus em Jesus Cristo conosco, como diz aqui no versículo 22. Sandália nos pés significa a capacidade de evangelizar, de anunciar a palavra de Deus, seja ela para quem é convertido, seja ela para quem não é convertido. O novilho cevado significa o melhor que o pai tinha. Ele sacrifica como o nosso Deus Pai faz conosco, enviando Jesus Cristo para sofrer o sacrifício da cruz para perdoar os nossos pecados. E o Pai se alegra porque o nosso estado é um estado de mortandade e de perdição. E nós, ao regressarmos para o reino de Deus, é como se nós revivêssemos e fôssemos achados por Deus. O interessante é que o filho mais velho estava trabalhando no campo, estava com o pai. E ele vê aquele alvoroço todo, como diz o versículo 25, e fica sabendo no versículo 26 e 27 o que era. Ele não se alegra com o arrependimento do irmão. Ele se entristece porque o pai não deu para ele nem mesmo um pequeno animal para ele se alegrar com os amigos dele. E sempre obedecendo às ordens do pai, mesmo assim ele estava distante. Porque o filho mais velho não se comportava como filho. Porque ele tinha ao seu dispor o cabrito, mas não usava. Continuava obedecendo às ordens, esperando que o pai fosse para ele também aquilo que ele desejava depois que veio o filho mais novo. E o interessante é o que o filho mais velho diz a respeito do filho mais novo. Diz que ele desperdiçou os bens com meretrizes. Está no versículo 30 do capítulo 15. Nós vemos que o povo de Israel que o povo de Israel adorava ídolos. E o Velho Testamento trata ídolos como prostituições, como mulheres prostitutas, como o ato do adultério. Ou seja, adorar para o povo de Israel no Velho Testamento outros ídolos é como se ele cometesse adultério e prostituição. Então o filho mais novo se envolveu com a adoração a ídolos também. E nós vemos também que o fato do filho mais novo pedir todos os bens que lhe cabia, isso também mostra que é a avareza. E a avareza é o pecado de idolatria. Então o filho mais novo se pecou com relação a Deus, ao seu pai, com relação à avareza, ao adultério. Mas mesmo assim, quando ele se arrependeu e voltou, Deus estava de braços abertos, como vemos aqui, correndo, abraçou e beijou, braços abertos para recebê-lo. Então é isso que eu queria comentar com vocês. Vou mostrar aqui mais uma vez o texto. Este é o texto. Se você tiver uma Smart TV para ver esse vídeo e ler os versículos, seria melhor. Mas eu acho que dá para ver no celular também, ou no computador seria melhor. Então é isso, vamos orar para que Deus possa nos proteger e nos ajudar a viver a sua palavra. Novamente, para terminar aqui, Senhor Deus Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra.
Tenha misericórdia de nossas vidas, que nós, ó Deus, se estamos afastados de Ti, possamos nos voltar para Ti, porque o Senhor vai nos receber de braço aberto, mesmo que tenhamos pecado contra o céu, ou seja, contra o Pai, Filho e Espírito Santo, não pecado contra o Espírito Santo na blasfêmia, mas um pecado que é contra Deus, que por consequência é contra a Trindade, que o Senhor possa também nos perdoar todos os pecados que pecamos contra o céu, contra Deus, Pai, Deus, Filho e Deus Espírito Santo, contra os anjos santos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, abençoe esse que está vendo esse vídeo, que ele se reconcilie contigo se ele está afastado, e que o Senhor nos abençoe em todas as áreas, espiritual, material e sentimental, e na família, em todas as áreas, proteja-nos todo mal, em nome de Jesus, amém. Então é isso, que Deus abençoe você. Se você puder se inscrever no meu canal, seria bom, mas fique à vontade se não quiser se inscrever. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, que o nome de Deus seja adorado e glorificado por nossas vidas, hoje e eternamente. Abraço, Deus abençoe.